Gostaria de fazer uma reclamação oficial aqui para a Organização Protetora dos Animais, porque esse bicho não tá me ajudando. Todo o meu apontamento que eu fiz para este vídeo, o texto que eu construí com todo suor, pesquisa e carinho, simplesmente foram comidos por esse gato. Mano, esse gato é muito folgado, mano. Tu é folgado. Tu é folgado, seu safadinho. Eu gosto de começar os meus vídeos conceituando alguns termos, né, algumas terminologias que porventura possam ser novas na nossa sociedade. Pois bem, uma dessas coisas é a fake news. E o que seria então a fake news? Uma notícia falsa. Só que com o nome gourmetizado, porque você sabe, brasileiro é muito patriota e ele gosta muito de valorizar tudo que vem dos Estados Unidos, tudo que é americanizado lá. Aí a gente traz pra cá e não traduz, a gente fica usando assim, normal. Obviamente que esse é o conceito assim mais raso, mais objetivo, né? Porque se a gente for aqui falar sobre fake news, a gente vai ter que embarcar na história para entender contexto, contexto político, contexto econômico, entre várias coisas. E sobre isso, pensando sobre isso, vale ressaltar que a mentira ou a notícia falsa, né, ela permeia a nossa sociedade, não é de hoje. Então a fake news, ela não é tão nova. O que podemos dizer que se renovou foi a plataforma em que ela hoje é pulverizada, né? E a gente não pode negar que o advento da internet, das redes sociais, deram essa contribuição para esse tipo de prática que é tão antiga. Só que hoje, né, o que antes demorava talvez aí meses para alcançar grandes públicos, isso foge um pouco, talvez, se você morar no interior, né, porque aí a coisa rapidinho. Mas de maneira geral você entendeu, né, que demorava um pouco mais. Hoje não. Se temos uma mentira, em questão de segundos, ela viraliza. Tá aí outro termo que vale uma explicação, né, que valeria aí um conceito. O advento da internet criou essas condições e se ambientou um espaço de expressão livre onde se pode produzir os mais variados conteúdos. E dentro desses mais variados conteúdos fakes. Já um outro termo que eu quero conceituar aí, que é o título, que faz parte do título aqui desse vídeo que você já viu aí, né? É a pós-verdade. Pois é, parece que estamos vivendo nesse período da pós-verdade. E o que vem a ser essa pós-verdade? Né? É um neologismo que descreve a situação na qual, na hora de se criar e modelar a opinião pública, que hoje é super importante, a gente vai falar sobre opinião pública em outro vídeo, mas voltando aqui, né, na hora de criar e modelar essa opinião pública, os fatos objetivos têm menos influência, tá? Dá-se lugar à emoção e às crenças pessoais do que a razão, o fato objetivo e a solução daquilo, sabe? Então, a crença pessoal, aquilo que eu acredito, que eu acho, a minha visão de mundo ganha destaque, certo? E não os fatos. Mas acima de tudo, o gato quer aparecer. Mas acima de tudo, o seu interesse é de inflamar aquela pessoa para que ela pense emocionalmente e não de acordo com os fatos. É que quando se dá atenção a questões secundárias e a opinião própria, né, crenças pessoais acerca de um assunto, essas questões, ao invés de serem analisadas, né, de maneira séria e factual, o pensamento é conduzido a um olhar frívolo sobre o assunto. Ou seja, questões secundárias ganham relevância em cima do assunto principal, basicamente. Então, quando a gente vem olhar esses dois conceitos, o que a gente percebe? Que é a tampa e a panela. As fake news, elas surgiram justamente na plenitude do tempo em que elas deveriam e estariam propícias a existirem. No momento perfeito em que elas encontrariam lugar nessa sociedade da pós-verdade. A gente sabe que a mentira, ela existe desde sempre, só que o que a gente às vezes parece desconhecer
é que na atualidade elas passaram a ter dimensões continentais e pior, com consequências vitais. E também colabora para que cada vez mais as fake news elas cresçam no nosso ambiente é a falta de senso crítico das pessoas. Elas recebem links, textos no WhatsApp, por exemplo, né, que a gente já sabe que é um grande propagador de fake news, e simplesmente elas repassam para grupos de família, como se aquilo fosse uma verdade absoluta. E às vezes quem está repassando é uma pessoa que tem uma credibilidade com aqueles outros que estão ali no grupo, o que acaba assim, como eu poderia dizer, validando aquele texto. Não, foi fulano que me passou isso aqui, então deve ser verdade. Me parece que as pessoas perderam o filtro da razão. E o fato de receber uma mensagem de alguém em que talvez ela confie, né, em alguém que ela tenha uma confiança, isso esteja validando a informação que está ali. Sabendo disso, sabendo que as pessoas caem em discursos falaciosos, cada dia que passa surgem mais e mais sites, redes sociais, com o único objetivo de propagar essas fake news, inclusive políticos, utilizando desse tipo de artifício para se manterem no poder, para subirem ao poder. A gente precisa, porém, criar estruturas e alternativas para que a gente possa se prevenir do consumo desse tipo de conteúdo, porque inclusive o algoritmo, né, das redes sociais, ele é muito propício a deixar você mergulhado em mentiras, já que aquilo que você pesquisa, o site que você porventura entra e consome conteúdo, fica memorizado e ele vai entender que você gosta daquele tipo de assunto e vai lhe apresentar o tempo todo esse tipo de conteúdo. É preciso quebrar essa bolha. O que acontece muitas vezes é que a gente tem uma tendência a buscar notícias, informações em geral daquilo que a gente já acredita, né? Aquilo que a gente acha que é o certo, que é a visão de mundo, que é a verdade, e a gente acaba ficando sempre naquele círculo vicioso, sabe? Sendo alimentado e retroalimentado pela mesma mentira. E essa mentira sendo propagada tantas vezes acaba entranhando como se fosse uma verdade. Independente da notícia estar lhe agradando, é preciso que você tenha a consciência de buscar a informação correta. Sempre questionar. Será que isso é verdade? Faz sentido? Quem será que escreveu isso aqui? Quais as fontes? Como eu posso comprovar ou não o que está sendo dito? Essas são algumas questões que a gente pode levantar ao ler um texto, ao ler uma notícia, ao ler um material de uma rede social que a gente porventura se depara. Então, nesse período que estamos vivendo de pós-verdade, a gente precisa estar sempre muito alerta sobre o que a gente consome, sobre os links que são compartilhados, e a gente precisa cortar esse ciclo, né, de propagação de fake news. Parece muito tentador receber uma notícia que às vezes parece que é verdade, né, e que casa exatamente com o que você pensa, mas talvez você esteja errado. E o texto também. Ficai, pois, de sobreaviso, porque de antemão já tenho lhes contado tudo. Bem, é isso. Eu me chamo Daniela Rocha e esse é o primeiro vídeo aqui do meu retorno ao canal, onde eu quero falar um pouco sobre opinião, pensamentos e atualidades, tá bom? Seja bem-vindo, e toda semana temos vídeos novos por aqui.